Hoje a gente vai falar de um ponto muito sensível do mapa, mas também muito poderoso. Bora lá? Fala, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Carol Pessolato, eu sou astróloga e sacerdotisa. E hoje a gente vai falar de Quiron no mapa astral, Quiron nos signos, na verdade, né? Explicar como que funciona esse ponto no mapa que é tão específico, que ajuda tanto a gente também a transmutar as nossas dores. Mas antes da gente dar continuidade nesse papo, já quero pedir para você, se não for inscrito, já se inscreve no canal, já curte, comenta, compartilha esse vídeo com amigos para que as outras pessoas também possam entender mais sobre astrologia e não deixa de me seguir lá na minha outra rede social, porque diariamente você conta com previsões astrológicas e das cartas ciganas e fora outras dicas que eu só coloco lá. Bem, dito isso, bora falar então sobre Quiron. Seguinte, gente, pra quem não sabe, Quiron é esse símbolo aqui que eu vou deixar do lado. E ele é um ponto assim que quando a gente analisa o mapa, ele é extremamente importante. Porque é onde você vai entender ali do mapa daquela pessoa o que de fato machuca ela. Qual é a sua maior vulnerabilidade, qual é a sua maior insegurança. E quando você entende esse posicionamento, fica muito mais fácil de você lidar com essas dores. Não só porque você tem a compreensão dela, mas também porque é um ponto que pode te ajudar a trabalhar isso com outras pessoas. Pode até mesmo ser um trabalho mesmo, né? Um projeto seu de vida. Então, Quiron, ele é o curador ferido, né? Ele é o nosso ponto mesmo de observação, de insegurança. Então, essa insegurança pode ter nascido desde a infância com você, alguma questão que você tenha vivido na adolescência também. Vai depender aí de cada caso, né? Mas que traz essa importância da gente olhar com mais carinho. Quando a gente entende qual é a nossa vulnerabilidade, fica mais fácil da gente ter clareza sobre como resolver. E muitas das vezes com Quiron você resolve em trocas com pessoas. Então é a vida colocando situações, pessoas que vão fazer você encarar essas sombras que você passou, mas que você precisa ser diferente para você conseguir superar, tá? Então a gente vai começar, eu quero fazer um outro vídeo falando sobre Quiron nas casas, mas a gente vai começar com Quiron nos signos, para vocês terem uma melhor compreensão. E aí o entendimento de uma questão de um nível mais pessoal de energia, certo? Então bora lá. Se você tem Quiron em Áries, aqui a gente está falando de uma ferida relacionada à identidade, à coragem, a posicionamento. Áries é um signo onde fala, né? Não tenho medo de nada, vambora, tudo que eu quero eu vou e consigo. Se você tem esse posicionamento de Quiron em Áries, em algum momento da tua vida você pode ter se sentido silenciado nessas questões. Então, ou você se posicionou e as pessoas tentaram te diminuir, ou você tentou ali se colocar e as pessoas também não deixaram, de uma certa forma, você ser quem você era. E aí é que entra o pulo do gato. Nessa vida você precisa se posicionar diante de coisas que você não concorda, diante de coisas que você quer, diante de situações que você sente que não estão boas. Então, por exemplo, também se você quer alguma coisa, você tem que ir atrás, você tem que ir lá buscar, se colocar como líder da situação. Ah, se ninguém quer me apoiar, eu vou sozinho, eu não posso ter medo. Quando a gente tem Quiron em Áries, a gente não pode ter medo da solitude, do nosso individualismo. Porque muitas das vezes a gente não vai conseguir com a pessoa. Às vezes a gente vai contar com um ou dois, chega lá na hora é só você. Então, quanto mais você abraçar você mesmo e falar, vambora, eu tenho esse poder, eu tenho a coragem, eu vou e faço, acontece, melhor. Mais você consegue também sentir essa etapa sendo pulada da tua vida. E outro ponto também, né? Você pode ajudar pessoas com isso, ajudar pessoas a se posicionarem, a se empoderarem, a não terem medo da vida, a se colocarem. Então, algum trabalho que envolva também você ajudar pessoas a serem líderes, porque esse é o grande ponto. Você precisa aprender a ser líder da sua vida e dos seus projetos pessoais. Se você tem Quiron em Touro, aqui a gente está falando de ferida relacionada a dinheiro, relacionada à autoestima, relacionada a prazeres na vida, ao corpo. Então, Quiron em Touro, ele simboliza algum momento da tua vida em que algo desses temas aí ficou meio problemático. Então, ou você não conseguiu se estabilizar financeiramente, ou teve algum problema relacionado a isso durante a vida, com a família, ou um problema também de autoestima com o seu corpo, de olhar para o seu corpo também e não se sentir bem com ele, e até mesmo daquilo, né, dos prazeres da vida, não conseguiu se dar tanto prazer quanto gostaria, comer bem, viver bem. E aí é onde entra a questão de Quiron em Touro, a necessidade de você trabalhar ao longo da tua vida, trabalhar mesmo com projetos profissionais, para você conseguir essa estabilidade, você conseguir se organizar, né? Você aprender a ter seu dinheiro, então aprender a ter uma boa relação com o dinheiro, então não viver na questão da escassez, ganha, perde, aprender a organizar, administrar melhor o seu dinheiro, cuidar do seu corpo. É muito importante que você aprenda a ter uma alimentação bacana, olhar para si mesmo com amor. Então, olhar para o seu corpo e falar, bem, se eu não estou feliz com a minha imagem, né, com o meu corpo, o que eu posso fazer para melhorar? Então, ter uma boa relação com o seu corpo e também com prazeres.
aprender a descansar, aprender também a usar seu dinheiro de uma melhor forma para o seu conforto. Então, aprender na vida a gostar de coisa boa, né, que a gente fala. Então, comprar coisa boa, curtir coisa boa. Então, uma boa casa, um bom sofá, né, um bom restaurante, uma boa comida, uma boa companhia. É muito importante você aprender a ter esses prazeres. Se por um acaso você sente que isso entra em conflito com o dinheiro, então eu quero ter, mas ao mesmo tempo eu preciso de dinheiro e eu não consigo me manter organizado, aí é onde entra Quiron em Touro, que é a importância de você aprender a ter uma relação com o seu dinheiro para você ter uma estabilidade. Então, Quiron em Touro é aprender a ter estabilidade financeira e ajudar pessoas também. Em algum momento da tua vida você pode se sentir aí na necessidade, né, à frente de um projeto de ajudar pessoas a terem aí esses assuntos bem resolvidos consigo mesmo. Se você tem Quiron em Gêmeos, aqui a gente está falando de uma ferida relacionada a conhecimento, a comunicação, a expressão. Então, de alguma forma, em algum momento da tua vida, você pode ter sentido que as pessoas tentaram te calar, ou que você foi julgado pela sua forma de falar, ou que você foi julgado também, às vezes, por não ser tão inteligente quanto seus irmãos ou quanto as pessoas que estavam ali com você. Quiron em Gêmeos, ele pega essa ferida, né? Esse ponto mais intelectual, digamos assim. E aí que tá o grande ponto. Você precisa aprender a entender que você é uma pessoa muito inteligente, então provavelmente Quiron em Gêmeos são aquelas pessoas que passam a vida adquirindo conhecimento porque elas acham que elas nunca sabem demais ou que elas estão falhando ali com o conhecimento, então tem aquela sede de aprender louca, mas mesmo sabendo que tem aquela sede de aprender louca, parece que sempre é taxado de burro, sabe? Ou que não sabe, ou que, enfim, fala só igual papagaio, só repete aquilo que ouviu. E aí é onde entra a questão, você é uma pessoa que você tem que aprender a trabalhar de uma maneira na tua vida, a sua comunicação, não ter medo de se expressar do jeito que você é de verdade. Provavelmente você deve ser uma pessoa extremamente divertida, que sabe falar, que sabe se posicionar, mas que às vezes tem medo do julgamento, tem medo, sei lá, de vir para uma câmera e falar do jeito que você é, tem medo de expressar ou as pessoas não gostarem da forma como você fala. E aí que tá a questão, você precisa aprender a ser assim, independente se as pessoas vão te julgar ou não. Então, quanto mais você fala, quanto mais você se expressa, quanto mais você também transmite conhecimentos, né? Porque você é uma pessoa muito inteligente. Então, trabalhar com a comunicação, trabalhar também ensinando de uma certa forma, ajudar pessoas também a adquirirem mais conhecimentos através dos seus conhecimentos, é um grande ponto. Então, seja uma pessoa que não tem medo, que não passa dessa vida com receio de se expressar. Quando você se expressa de forma autêntica, as pessoas se inspiram em você também, você ajuda outras pessoas a serem autênticas também. Se você tem Quiron em Câncer, aqui a gente está falando de feridas relacionadas à nutrição emocional, raízes, família. Então, em algum momento da tua vida, você pode não ter se sentido acolhido pelos seus, ou ter vindo de um lar, né, de uma família muito instável, com muitos problemas dentro de casa, pessoas que tinham problema de relacionamentos, né, dentro de casa, até mesmo com você. E aí que tá a questão, né? Geralmente são pessoas que acabam servindo colo a vida inteira. Então, sempre são aquelas pessoas que têm a tendência a serem mães, estão sempre ajudando os outros, sempre aconselhando os outros, mas sente que tem aquele vazio dentro de si. Parece que o tempo inteiro você só ajuda o outro, mas o outro também não quer saber de você quando você precisa. E aqui que entra a questão de você se acolher, né? Quando a gente tem Quiron em Câncer, a gente precisa aprender a não buscar colo no externo, aprender a se acolher, a buscar o entendimento sobre a gente, sobre as nossas necessidades. Literalmente, da gente olhar para as nossas vontades, para aquilo que a gente faz, para aquilo que a gente sente, para aquilo que a gente precisa entender que é realmente importante para a gente e abraçar isso, né? Então não ter medo de ser vulnerável, não ter medo também de às vezes falar não ter medo também de você deixar o outro um pouco de lado e se abraçar mais. E também pode ser uma pessoa que tenha muita facilidade em trabalhar com autocura, né? Com cura para o outro, ajudar outras pessoas também a se curarem de feridas. Então, é uma pessoa que sirva algum trabalho terapêutico ou espiritual que ajude a fazer com que as pessoas se reergam emocionalmente, né? Então, aqui é o ponto. Quanto mais você aprender a se acolher sem a necessidade do colo do outro, melhor você fica. Mas também tem um ponto aqui que é importante. Em algum momento da vida, a vida vai te colocar em algum grupo, pessoas, ambiente, do qual você vai sentir mais pertencente. Então, se a sua raiz te feriu, em algum momento da tua vida você vai sentir pertencente a algum lugar onde as pessoas vão te validar emocionalmente e vão se preocupar com você. E quando isso acontecer, não tenha medo também de ajudar outras pessoas a encontrarem o mesmo colo. Se você tem Quiron em Leão, aqui a ferida está falando sobre brilho, autenticidade, né, a expressão da própria criatividade. Então, em algum momento da tua vida, esses assuntos podem ter sido diminuídos para você. Então, tem aquela ferida muito da autoestima, muito forte aqui dentro dessa energia. Então, esse ponto de Quiron em Leão é muito importante você aprender a não ter medo da rejeição.
não ter medo mais de ser apagado. Porque esse é um posicionamento que quando, por exemplo, sabe quando aquela criança tá correndo e aí tá toda brincalhona, toda feliz, aí a mãe vira e fala, para de correr, você é insuportável, você não para, não aguenta esse seu jeito. E a criança internaliza aquilo achando que ela foi um erro. É esse ponto de Quirón em Leão, que muitas das vezes você tem uma autenticidade também tão grande para ser, para se expressar, que você tem medo, porque você acha que as pessoas podem te rejeitar por isso. Quirón Leão fala sobre a importância de você soltar, sabe, essas gemas, isso que te prende, ou que não faz você ser você mesmo. Então, coloque sua criatividade para fora, mostre quem você é, não tenha medo de ser rejeitado, então não tenha medo de falar algo, dizer algo, se posicionar de uma forma e as pessoas não gostarem, porque esse é o ponto. Quanto mais você não tem medo de ser você, mais você sente a vida acontecer. E você pode vir também a trabalhar em projetos do qual exijam uma criatividade sua que só você tem, então forçar a você ser mais criativo, ou até mesmo ajudar pessoas, trabalhar com pessoas para que elas possam recuperar seu ego, sua autoestima, sua autoconfiança, certo? Então presta atenção para que você viva muito melhor. Se você tem Quirón em Virgem, aqui a gente está falando de ferida relacionada à saúde, corpo, rotina, perfeccionismo, então também. Quando a gente tem Quirón em Virgem, gente, aqui tem um ponto muito importante de autocuidado, tá? Provavelmente você foi uma pessoa que ou você foi cobrada demais em relação a servir, ou foi cobrada demais em relação a ser perfeita o tempo inteiro. Então parece que sempre o que você faz, você mesmo consigo, tá? Parece que sempre o que você faz ainda é insuficiente, parece que você nunca chega ali no ponto ápice da perfeição. E Quirón em Virgem vem te pedir esse alerta e atenção, vem pedir para que você tenha uma boa relação com o ser humano, né? Com você mesmo, entender que você tem falhas, que você tem defeitos, que as coisas às vezes não vão acontecer do jeito que você espera e tá tudo bem, tá? É importante você ter um bom cuidado com o seu corpo, com a sua saúde física, mental e emocional, tendo uma rotina mais tranquila, mais equilibrada, uma alimentação também bem equilibrada, cuidar de você no todo, né? Ter mais disciplina consigo e com seus projetos também. Então, quando a gente tem uma disciplina com os nossos projetos, a gente vai fazendo acontecer. Erros são normais, até porque faz parte do processo, mas que você tenha uma boa relação com isso e não entendendo que sempre você tem que atingir uma perfeição para que as coisas aconteçam, certo? Então é isso, e você pode vir a trabalhar também com projetos que envolvam a prestação de serviço, ajudando pessoas a se organizarem e também a encontrarem melhores ali um ponto na vida do qual elas possam se dedicar. Então, toma atenção com isso. Se você tem Quirón em Libra, aqui a ferida é relacionada a relacionamentos, equilíbrio, justiça. Então esse é um ponto de atenção, né? Quirón em Libra fala sobre, às vezes, situações relacionais que a gente se envolve, vida afetiva e tudo mais, do qual, que se a gente não toma cuidado, a gente pode viver em relações muito pesadas, tóxicas e sem reciprocidade. Aqui o ponto ápice de Quirón em Libra é sobre você encontrar relações que sejam ali 50-50, relações que sejam saudáveis, aprender a se relacionar, na verdade. Né? Às vezes a gente pode ter um problema em aprender a se relacionar, e Quirón em Libra fala que quanto mais você aprende a ter trocas com pessoas, que você sente essa troca com o outro verdadeira, mais você consegue curar essas feridas, tá? Também tem muito a ver com posicionamento. Cuidado para que ao longo da sua vida você não tenha medo de ser julgado sobre algo, então você acaba ali não se posicionando sobre situações que você precisa se posicionar. Ser justo é um ponto muito importante de Quirón em Libra, e também encontrar o equilíbrio na vida, o bem-estar, né? Então aprender que a vida não tem que viver de uma forma extrema, que também às vezes você andar ali nos dois pontos, na balança, vai te ajudar muito a encontrar, né, o seu eixo. Mas relacionamentos é muito importante, aprender a se relacionar, não viver relações pesadas, relações de cobrança, relações do qual as pessoas elas vivem ali te taxando que você deve ou não fazer, mas elas não te dão o mínimo. Então, quanto mais você aprende sobre as suas necessidades e aprende que as suas trocas são importantes com o outro, desde que o outro também tenha com você, mais você se cura. E pode ser uma pessoa que venha trabalhar também relacionado a projetos de vida amorosa, então pode ser uma pessoa que trabalhe com relacionamentos, parcerias, ou até mesmo terapias de casal, quem sabe, mas que envolve também cura e bem-estar, já que Libra fala sobre esse equilíbrio, certo? Se você tem Quirón em Escorpião, aqui é um posicionamento muito forte, uma ferida que tem a ver com morte e renascimento, controle também, tem a ver com sexo, né? Então, é uma ferida que eu costumo dizer assim, que ela é muito intensa. Eu sou de Escorpião, então, Quirón em Escorpião é quando a gente tem medo da vulnerabilidade. A gente tem medo, às vezes, de se abrir, a gente é tão desconfiado porque em algum momento alguém quebrou essa nossa confiança,
ou a gente passou por uma situação de morte, literalmente mesmo, dentro da nossa vida, que a gente tem receio, né, de doer de novo. Então a gente não se abre tanto para as pessoas, que a gente fica com medo de acontecer, de a gente perder aquela pessoa, né, ou se sentir mais vulnerável sobre uma amizade, uma relação que pode acabar amanhã. E aí que tá o pulo, né? Quirón Escorpião fala sobre a importância de você aprender a ser mais livre e aprender mais a encarar essas sombras. Então entender que, por exemplo, a morte, o renascimento são situações cotidianas e não só a morte física, como os ciclos vão acontecendo e que a gente não morre, né? A gente vai renascendo. Então uma relação, uma amizade que se acabou, uma situação que não dava mais, é isso, né? A transição. Quanto mais medo você tiver disso, mais você vai sentir também a sua vida travar. E a importância de você ter uma boa relação com a sua vida sexual, não ter medo de explorar a sua vida sexual, não ter medo de confiar ali na pessoa que está do lado para poder falar mais sobre a sua vida sexual, trabalhar mais questões de tabus. Porque quanto mais séria você for, quanto mais medo da vida você tiver, mais esses assuntos vão ficar ali te enfrentando todo dia. E você também pode ser uma pessoa que ajude o outro a trabalhar as sombras, questões de tabu, sexualidade, espiritualidade também, mas a importância de você também se sentir um pouco mais vulnerável, porque quanto mais você também se solta, mais você sente a vida também te responder positivamente. Se você tem Quirón em Sagitário, aqui a gente tem uma questão relacionada à fé, a questões de conhecimento ou até mesmo relacionado a viagens, a situações que precisou que você também se posicionasse, estudos superiores. Então aqui a gente vai transitar um pouco por esses temas, tanto conhecimentos superiores, fé e tudo mais que eu falei. Vamos lá. Quirón em Sagitário, a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode ser uma pessoa que tenha sido enganado pela fé. Então, ou seja, às vezes veio de uma família com um berço ali dentro de uma religião e de algum momento se sentiu enganado por isso, ou aquela coisa da hipocrisia, né? Você foi dentro de um limite de fé e depois você percebeu que não era nada daquilo, ou tentaram também te colocar dentro de uma bolha de uma fé ali que você se sentiu também ferido. E aqui você tem que encontrar o seu lugar, né? A sua fé mesmo que faça sentido para você, que você sinta que se conecte com você. E é uma busca muito pessoal, não através das pessoas, da família, daqueles que querem que você siga aquela ideologia X. Mas a cura vem através de um encontro seu com a sua espiritualidade, uma forma que você acredite que seja boa para você, tá? Também pode ter uma dificuldade em relação a conhecimentos, então às vezes não se sente tão inteligente, ou às vezes dentro de uma faculdade, dentro de uma escola, foi ali menosprezado pelo seu conhecimento, ou não conseguiu dar continuidade, então também vem a partir também desse processo da busca também pelo seu conhecimento, então está afirmado dentro ali de estudos que façam sentido para você, que você goste, mas aqui tem muito a ver também com uma cura conhecendo o mundo, então é importante que você explore a sua bolha, que você viaje, que você saia, que você vai conhecer outros lugares, outras culturas, porque a sua cura também está em viagens, a sua cura está em também você explorar novos mundos, novos horizontes e também podendo ajudar pessoas com isso, né? Trabalhos que envolvam a sua ideologia de crença, que envolva também contatos com fora, então às vezes pode ser uma pessoa que também trabalha com viagens ou pessoa que também trabalha ajudando, ensinando através também de outras culturas para essas pessoas ou através da sua própria ideologia inspire outras pessoas a se encontrarem também. Mas é importante que você não pense que nessa vida você não tenha que seguir algo porque alguém te disse e você foi ferido por aquela ideologia. Crie a sua própria. Bem, se você tem Quirón em Capricórnio, aqui a gente está falando em feridas relacionadas a trabalho, profissão, autoridade, disciplina, constância. Quirón em Capricórnio, gente, geralmente são pessoas que em algum momento da vida elas entendem, parece que tudo que elas fazem ou que elas querem construir não vai para frente. Então elas estão sempre abandonando o barco e retornando, porque parece que elas precisam buscar algo que faça sentido, mas ao mesmo tempo que faça sentido, parece que as pessoas, as outras, o exterior não entende. Então tá sempre cobrando, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Você abandona tudo que você começa. E a busca aqui dessa ferida tá em justamente você encontrar responsabilidade com os seus sonhos. Você criar uma autoridade própria dentro daquilo que você acredita, dentro daquilo que você sente que é o seu projeto de vida, que são os seus objetivos, aprender a ser constante, aprender a estabelecer limites, aprender também sobre a persistência, a resiliência sobre o que você quer e não se deixar largar tudo, porque geralmente Quirón em Capricórnio a gente tem mania de largar tudo. Começou, não deu certo, não quero mais. Então, e Quirón em Capricórnio fala sobre essa necessidade da constância, da sua organização.
de você se jogar dentro do mundo daquilo que você quer construir. Então, mas também fala sobre a importância da dedicação, a importância de você trabalhar com algo que você gosta, mas se dedicar, não ter medo, não ter preguiça. E quanto mais firme você for sobre aquilo que você faz, melhor, mas você vai sentir também uma autoridade no assunto. E pode também vir a ajudar pessoas a também encontrarem seus caminhos profissionais, ajudar a pessoa também a ter a sua autoridade própria, né, sobre aquilo que ela queira de projeto, então aprender a pessoa também a ter autonomia. Então, quanto mais você vai criando autonomia sobre si mesmo, sobre a sua vida pessoal e profissional, mais você também ajuda outras pessoas a criarem a mesma autonomia. Se você tem Quirón em Aquário, aqui a gente está falando sobre originalidade, diferenças, liberdade. Quirón em Aquário geralmente é aquela pessoa que ela é diferente e ela é julgada por ser diferente. Ela tem uma visão de vida e ela é julgada por essa visão de vida. Ela pode ser diferente da família, diferente de tudo, de todos. E ela tem que aprender que esse é o ponto maior. Se em algum momento ela foi subjugada por ser diferente, ela não pode largar isso. Ela é aquela pessoa que ela veio realmente para se destacar com suas diferenças. Ela veio se destacar justamente para trazer aquele pensamento contrário, para que forcem as pessoas a pensarem, né? Então é muito importante que você ao longo da sua vida trabalhe com grupos, que esteja aberta a novas pessoas, que tenha esse pensamento mais social, né? Também empatia sobre o social, o coletivo. Quanto mais você trabalhar com grupos, mais você vai sentir também essa energia fluir, as coisas acontecendo e você encontrando uma identidade, você encontrando pessoas que são seres pensantes como você e também ajudar outras pessoas a aprenderem a ser diferentes, né? Então, a sua ajuda aí, né, o seu trabalho pode ser relacionado a grupos, fazendo pessoas aprenderem a se expressar com liberdade, viverem em liberdade. Se elas têm um jeito, se elas têm ali, né, uma questão delas pessoal, que elas têm medo de se posicionar, você é uma fonte de inspiração. Então, quanto mais você trabalha a sua autenticidade e liberdade, mais você inspira outras pessoas. Bem, e se você tem Quirón em Peixes, aqui a gente está falando sobre fé, espiritualidade, sensibilidade, empatia. E aqui assim, gente, é um posicionamento bem complexo, né? Porque Peixes, ele é um signo que ele nos exige ali uma certa compreensão sobre o que é um limite, principalmente limites energéticos. Por quê? Quirón em Peixes, às vezes a gente pode meio que bagunçar demais com as outras pessoas, com a necessidade das outras pessoas. Ou aquela pessoa que o tempo inteiro tá ali ajudando o outro, sabe? Então, se você tem Quirón em Peixes, aquela pessoa que não sabe o limite de dizer sim ou não, de sempre confundir, de sempre achar, eu tenho que ajudar, porque se eu não ajudar, eu posso ser julgada, eu posso ser considerada uma pessoa cruel, ruim, mas você sabe quantas vezes aconteceu isso com você, de você ajudar as pessoas a ultrapassarem seus limites, e você às vezes se sentir confusa em relação a quem é quem, o que é o quê, e o que você faz. E aqui que está o ponto, né? É muito importante que você tenha uma conexão espiritual, energética, não necessariamente uma fé, mas sim uma forma de você cuidar da sua espiritualidade, para que a sua energia ela sempre esteja ali em equilíbrio e para que você também entenda o que é limite. Porque não é só porque você seja uma pessoa espiritualizada que você tem que dizer sim para todo mundo, achando que você pode travar aí seu processo de evolução. Pelo contrário, dizer não também é um processo de evolução. Você põe limite nas outras pessoas, você delimita até onde a outra pessoa pode ir. E ajudar é aquilo, você ajuda quem quer ser ajudado. Quem não quer ser ajudado, você não tem como levantar. Então é muito importante que você, durante a sua vida, você cuide do seu emocional, do seu espiritual, para que você enxergue com clareza tudo, né? E Quirón em Peixes fala muito sobre a cura através da energia, do universo. Então ter ali uma constância relacionada à fé, à sua espiritualidade, também vai te ajudar a encontrar. E você pode ser também aquela pessoa que ajude o outro através da espiritualidade, através também do cuidado. Então pode ser uma cartomante, pode ser alguém que tem uma visão também, algum trabalho social, mas que ajude também as pessoas a encontrarem a sua realidade sem você afetar a sua. Cuidar da sua energia é muito importante para que você se reencontre no mundo. Bem, meus amores, então essas foram as posições de Quirón nos signos. E eu quero saber de você o que você achou. Onde que você tem Quirón aí, qual que é o signo, coloca aqui embaixo. Você se identificou com a energia? Não? Quero saber de você. Mas se você quer uma leitura mais aprofundada sobre o seu mapa, entender mais como Quirón impacta a sua vida diretamente, não deixa de agendar a sua leitura então de mapa astral comigo. O link está aqui embaixo, onde te direciona direto para minha plataforma e você consegue agendar o melhor dia e horário. Então vai ser um atendimento incrível, intenso, onde além da gente estar online, eu também faço a gravação desse atendimento para você assistir sempre que você quiser, tá certo? Então é isso, meus amores. Foi um prazer ter vocês novamente comigo. Logo eu volto para colocar Quirón por casos para a gente entender como que performa aí essa ferida, qual área da nossa vida a gente sente mais essa ferida vibrar. Mas eu quero que você continue aqui, então novamente, se não se inscreveu, se inscreve no canal,
curta, compartilhe com seus amigos e não deixe também de me seguir lá na minha outra rede social para que você também tenha essa proximidade comigo e saiba sempre aí também quando tiver conteúdos diferentes. Porque aqui, se você ativar o sininho, você vai saber sempre quando eu colocar um vídeo novo no canal e receber a notificação para você ficar também nessa comunidade. Então vamos ficar aqui e lá na minha outra também, que a gente fica mais próximo, tá certo? É isso, te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais.